Vida, é a Ana. O título Variações sobre o mesmo tema, livro de poesia ilustrado. São 16h20, tá? A gente está um pouquinho atrasado, mas não tem problema. Isso não vai atrapalhar nada o trabalho de vocês. Tá certo. Vocês têm 20 minutos para apresentar. Boa apresentação. Certo. Então, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, colegas, familiares. Agradecer o aceite da banca, a professora Rafaela, professor Wilson e principalmente o nosso professor orientador, Daniel Lourenço. E como o professor disse, o nosso título é Variações sobre o mesmo tema, livro de poesia ilustrado, que foi esse livro que eu escrevi entre os anos de 2016 e em torno de 2023, poemas confessionais, né, das experiências ao longo da vida, do passar dos anos, que quando chegou a época da cadeira de metodologia, eu e a Lana nos unimos por ter visto que a gente tinha muito em comum na nossa forma de pensar o design, né? Menos indefectibilidade, mais manualidade, né? O fazer analógico, e redundou nesse projeto essa nossa parceria. Pode passar, Lana. Então, na cadeira de metodologia científica, a gente começou pelo diagrama de Venn, onde a gente desenvolveu as temáticas fulcrais do nosso TCC, que são a poesia confessional, ilustração e narrativa visual, e o design editorial, em especial dos livros de poesia, né? A partir desses 3 pontos, nós desenvolvemos as concomitâncias da poesia visual, poesia feminina e as técnicas manuais, resultando nesse objetivo central, que era ilustrar e fazer o projeto gráfico desse livro chamado Variações sobre o mesmo tema. O nosso objetivo geral, então, foi esse, né, desenvolver esse projeto gráfico, essas ilustrações, sobre esse livro de poesia confessional, e tivemos muita dificuldade no início, porque geralmente o livro ilustrado, ele é para crianças, né, e a gente fez um livro ilustrado de poemas para adultos. Né? Então, esse é o nosso objetivo geral, o projeto gráfico, as ilustrações desse livro. Nossos objetivos específicos que nós desenvolvemos no referencial teórico foi investigar o uso das ilustrações nas narrativas visuais, identificar as especificidades dessa poesia confessional, que é geralmente atrelada à pena feminina, e inferir acerca do design editorial, em especial dos livros de poesia. A nossa justificativa, por que esse trabalho é relevante, né? A poesia confessional, como eu disse, é geralmente atrelada à pena feminina. É histórico isso, das mulheres usarem esse recurso da poesia confessional e da escrita confessional em geral, para discutir esses temas espinhosos, né? Sexualidade, relacionamentos, a questão da opressão feminina. A gente vê, segundo Dal Castanhet, a falta de protagonismo na literatura das mulheres, porque mesmo as mulheres sendo a maior quantidade de leitoras no Brasil, a gente tem um atraso nessa produção de personagens femininas, narradoras femininas e escritoras femininas premiadas também, porque a gente vê, por exemplo, o maior prêmio literário do Brasil, que é o Jabuti, a porcentagem de mulheres premiadas é muito menor, né? Então, a importância desse processo inteiro de feitura desse livro, a partir desse diálogo de 2 mulheres. Eu, com a minha experiência em literatura, e a Lana, que foi o primeiro livro de poesia que ela leu, e que ela trabalhou comigo. Então, esse frescor desse diálogo, né? Pode passar? Então, nosso referenciário teórico que a gente discutiu, essa apresentação literária da subjetividade da autora na literatura confessional, que essa literatura confessional é justamente o que? Essa literatura do eu, da subjetividade, das experiências pessoais, né, de quem escreve. Tratamos de expoentes internacionais, como Sylvia Plath, Anne Sexton, a predominância feminina nesse gênero, segundo Sander, 2013, como essa literatura é uma válvula de escape e de ablução desses temas espinhosos. Falamos de Ana Cristina César como expoente nacional da poesia confessional, e fomos além com essa intersecção de linguagem literária e linguagem imagética, onde a gente tem um livro ilustrado, e nessas imagens, uma imagem também pode ser um poema, né? Temos esses elementos do poético no visual, como, por exemplo, a gente vai ver, e a gente trata disso do concretismo brasileiro, com os irmãos Campos, a tradição na poesia ilustrada e os livros ilustrados para adultos, como a gente vê com Gustave Doré, William Blake, John Tenniel,
e a atualidade e popularização da poesia nas plataformas digitais, porque a gente liga a qualquer rede social hoje em dia, pelo menos no meu algoritmo, aparece muita gente recitando poemas, concursos de poesia, slam, com música ou sem música, citações de poetas, de autores pretéritos e atuais, né? Existe uma presença muito grande dessa poesia nessas plataformas. Além disso, diagramação e ilustração mesmo da mídia digital. Existe essa unidade do visual com o textual, né? Então, como a gente estava falando agora, ela levantou a imagem muito além do ornamento, mas como coautora desse texto, né? Ela é uma estrutura discursiva. Existe um sistema de codificação e decodificação das informações visuais. A narrativa visual assume um papel central nessas mídias digitais. E segundo esse tópico de design editorial, como a gente chegou até aqui, a gente também aborda isso, né? Quais foram os diversos mídias que levaram até esse celular, esse iPad, esse Kindle, até a gente chegar no digital. A escrita foi uma ferramenta comunicacional que passou por milênios, né? E como a gente pode usar o design como ferramenta que ajude a conceber o poético, né? Pois uma diferente diagramação de um texto vai coautorar como esse texto vai ser percebido. Uma imagem, segundo formas, cores, vai alterar como esse texto vai ser percebido, né? No nosso desenvolvimento projetual, nós utilizamos a metodologia de Chernak, que é uma mistura de Bastet, Munari e Frascara. Ela é dividida em 6 etapas. A definição do problema, que nós mostramos lá com o diagrama de Verne, a coleta de dados e análise, que é basicamente a nossa pesquisa de mercado com as referências que nós buscamos para o que nós queremos no livro, a criatividade, que foi a gente colocou a mão na massa, começou a ilustrar mesmo todos manualmente, nós trouxemos os desenhos para mostrar depois. A produção, que é quando a gente passa da criatividade para colocar no livro, fazer ele diagramado, estruturado. Nossa verificação, nós optamos por não fazer, por não ter tempo, que a gente precisaria publicar e aplicar um certo grupo e ver como ele funciona dentro desse grupo. Coletar alguns dados, mas optamos por não fazer, e a apresentação e a solução são todas as nossas decisões para solucionar o problema. Nossa coleta de dados, nós separamos 3 moodboards para a criação do livro. Um moodboard para ilustração, para a paleta de cores e para o design editorial. Esse é o nosso moodboard para ilustração, focando em estilo de ilustração. A gente pegou para nanquim e estilogravura, dando ênfase sempre na figura feminina. O paralelo, esse paralelo da paisagem psicológica, né, do mundo interior, refletido através de símbolos, enfim, no mundo exterior, na ilustração em si, né? Trazendo o contraste do PB, texturas das técnicas manuais, com colagem, com as texturas do próprio nanquim, que a gente explorou bastante, a sobriedade com a inocência e uma estética mais misteriosa, trazendo um peso, uma maturidade maior que exigia dos poemas. Até pela densidade do texto, né? Essa foi a nossa paleta de cores definida. Cada cor foi separada para um capítulo específico, então são 9 cores. Nós trouxemos cores mais profundas, trouxe mais maturidade e seriedade, e cores mais fechadas. Que quando a gente começou a ilustrar, nós estávamos testando, o intuito era ser algo mais experimental, então a gente começou a testar diversas técnicas. Só que como a gente trazia cores mais abertas, a gente estava vendo que estava trazendo um tom mais infantil. Não, vamos voltar. A gente decidiu vamos trazer o PB para as ilustrações e aplicar no digital as cores mais fortes para trazer uma maturidade maior. O que foi isso? E o design editorial, nós queríamos explorar mais na diagramação, que foi um dos nossos testes que a gente fez também, que estava algo muito em uma coluna muito linear, estática, né? linear. A gente queria explorar em alguns poemas a diagramação desconstruída.
para além das imagens, trazer uma profundidade também na diagramação, trazendo riqueza e uma profundidade maior. E a diagramação conversando também com o conteúdo do poema, né? Elas ilustram bem. Nossa criatividade e produção. Pra gente, como eu nunca tive contato com poemas, foi o meu primeiro livro, de fato, eu estava perdida e não estava entendendo muito do texto. Eu precisava muito de Carol para poder entender o que estava sendo escrito para poder ilustrar. E quando a gente vai ilustrar, normalmente em um livro a gente ilustra o que está escrito. Só que aqui a gente precisava entender e sentir o que estava sendo transmitido. Então, não, vamos entender como é que está funcionando a autora e eu de primeira viagem. A gente percebeu que nós duas temos traços muito diferentes e tínhamos ideias bem diferentes para poder fazer a ilustração. Pela característica e por ser algo dela, a gente decidiu separar a ilustração por toda vez que tiver uma mulher representada no poema, ela é quem iria começar a ilustração e eu faria o cenário, e vice-versa. E mesmo assim a gente foi interferindo, né? Mesmo à medida assim, que ia surgindo. Às vezes eu tinha ideia que com a mulher eu fazia um esboço, mas sempre com o traço dela finalizado. A gente começou testando com tinta PVA, acrílica, a gente foi para aquarela, lápis de cor, saiu testando de tudo, até a gente deixar definido. Esse foi o nosso primeiro teste. Esse foi com giz pastel e aquarela e lápis de cor. O que a gente estava falando que trouxe um ar mais infantil para o referente ao poema. Quer ler o poema? Deixa pra lá. Não precisa não. Esse foi o nosso primeiro teste de diagramação com a ilustração Bem aquela coisa finalizada. inicial de tentar sondar o que a gente ia fazer e como a gente ia resolver. Realmente testando e procurando o que ia fazer. E essa coisa inédita, né, de ser um trabalho a 4 mãos, porque as ilustrações a gente vê o meu estilo, vê o estilo da Ana, não é nem o meu, não é nem o dela, é uma coisa conjunta, é um diálogo das nossas habilidades estéticas. Depois de decidido, nós juntamos um dia e vamos ilustrar. Passamos a ilustrar juntos. Muitas das nossas ilustrações foram feitas assim, ao mesmo tempo. Essas foram elas finalizadas. Eu queria tirar esse negócio, não sei como é que tira. Depois, eu não sei como é que tira isso aqui. Acho que é aqui, pronto. Essas foram elas finalizadas sem nenhum tipo de edição. Tudo analógico, né? Depois houveram interferências. As únicas que tiveram cor foram essas daqui, que foram as dos nossos testes, mas a gente gostou tanto que não vamos fazer outra, vai ficar essas daqui. A gente só editou. E a capa, que a gente realmente vai precisar de uma cor, trazer um destaque do que deixar em PB. Essas são as ilustrações já manipuladas, com diagramação, envolvidas no digital. E nossa diagramação desconstruída. É poesia concretista, basicamente, em vários nela. Nós utilizamos a diagramação construída em alguns textos, brincando com o que estava dizendo. Os textos maiores, que a gente não queria que ficasse algo chapado, a gente colocava a textura das próprias ilustrações de fundo, como essas duas primeiras aqui. É que aqui não dá para ver muito bem. E a gente brincou com a ilustração, com a diagramação, com colagem. A gente escrevia o texto em papel. A gente escrevia o texto, pintava a página e fazia essa brincadeira com a ilustração, com a diagramação. A solução e a apresentação, esse foi o nosso espelho para o livro, separado em capa e contracapa, os elementos pré-textuais, elementos textuais, as capas com os capítulos, as ilustrações, as diagramações construídas e uma parte nossa que a gente deixou para o livro também foi a nossa motivação para poder criar o livro e a ficha catalográfica. A paleta de cores definida e o motivo de cada ela, assim, o azul mar
foi porque ele trazia uma associação e introspecção com vastidão e memória. O azul lua, que trazia percepção visual, evocando silêncio, mistério e recolhimento. O azul porvir, que era uma tonalidade mais suave do que as anteriores, evocando silêncio, uma cor mais suave e acinzentada, projetando a ideia de horizonte e possibilidades. O vermelho fogo era intensidade emocional e potência vital. O magenta amor, que era o afeto, sensibilidade, doçura e complexidade emocional. Roxo protesto, resistência, consistência e transformação social. Verde mosaico, que é o crescimento e reconstrução. Verde devaneio, equilíbrio entre a realidade e a imaginação. E o preto da inadequação, que é a ausência do vazio e dos momentos de deslocamento existencial. Nossas tipografias escolhidas, nós escolhemos duas. Uma para os títulos, foi utilizado na capa e nas capas de capítulo, que é essa nota serif, que é uma tipografia serifada, trazendo mais um ar clássico e com pesos diferentes para nos dar uma liberdade maior na hora de diagramar. E também a Open Sans, que foi utilizada na maior parte do livro, que foi no caso para os textos e na diagramação desconstruída. Também em diferentes pesos, só que diferente da nota serif, ela não é serifada, para facilitar a legibilidade e a leitura na hora de ler os poemas. As aplicações da ilustração digital. Na diagramação, algumas páginas duplas, elas com uma intervenção em contexto simples. A manipulação digital focada dando destaque para as mulheres. A gente pegava uma ilustração feita, colocava os elementos em branco para dar o destaque maior no nanquim, nas mulheres, nas bonequinhas de Carol. A diagramação desconstruída, juntamente com algumas ilustrações. As texturas em capítulos que a gente não queria ilustrar, não precisava ilustrar. A gente ou colocava algum elemento das ilustrações ou essa textura amassada do papel. A diagramação com colagem. A diagramação desconstruída, mais a fundo. Padronagem de cada capítulo. Para cada capítulo, a gente criou uma padronagem referente com as ilustrações desse capítulo. Essa primeira não tem nome, porque é a nossa folha, a falsa folha de rosto e a folha de rosto. Tem um desenho aqui. Quer mostrar? Essa mar foi da principal. Aí todas as outras... Aquele padrão principal ali foi a partir desse desenho, né? Essa padronagem foi a partir desse daqui. E as outras a gente foi misturando. Pegava uma ilustração que estava dentro daquele capítulo, recortava e juntava, criando uma padronagem específica. Alguns mockups do nosso livro. As referências. Eu não sei se dá tempo de mostrar o flipbook. Pode ser? Dá? Pode ser? Tá. Então, deixa eu sair daqui. Eu vou mostrar o livro completo agora, porque a gente não conseguiu imprimir. E a gente, para as considerações finais, a gente viu que a gente funcionou muito bem juntas, né, Alana? Apesar das diferenças, a gente conseguiu conciliar isso, trabalhar intuitivamente, e a gente ficou muito feliz com o resultado.
Inclusive, a minha cunhada vai patrocinar a gente. Logo, logo a gente vai ter o livro O livro físico, ele já está para vender. registrado. A partir do nosso contato, se vocês, nos próximos meses ele já deve estar impresso. Daí a gente começa a divulgar. Agradecer a Andresa Lima. É isso, gente. Obrigada. Deixa a capa. A capa. Parabéns, meninas. Obrigada, Se quiserem professor. sentar para ouvir a banda, relaxar um Tá. O coração não parou. pouco. Sentar na frente. Se quiser fazer as músicas, Quer trazer? é legal. Deixa eu só tirar isso aqui. Tem uma folha que tá solta, que era pra ser colada. Você vai- Considerações, tá? Queria agradecer a professora Rafaela, o professor Luiz, por ter participado dessa banca. Você tá fugindo da câmera. Já passou o filme. Bom, boa tarde, obrigado pelo convite para participar da banca, obrigado às meninas também. Bom, o que eu tenho para falar? Primeiro, falar sobre o trabalho. Depois eu falo do relatório aqui. Assim, o livro que vocês fizeram, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu sinto nesse livro uma síntese do que a gente trabalha dentro do curso, de coisas que a gente conversa e fala para os alunos abrirem mais a mente. Então, é um trabalho híbrido que trabalha questões físicas, de ilustração, trabalha com a digital, sistema de processo de escanear, tratar, fazer essas coisas. Tem a questão da tipografia, do trabalho tipográfico, foi muito bom, muito bem trabalhado. Como utilizar a tipografia como recurso estético, visual, né? Então foi muito bem trabalhado. Eu fiquei muito surpreso, assim, positivamente. A ilustração, vocês conseguiram fundir, porque a gente percebe que tem um traço de Carolina, né? Mas tem o estilo visual e tem o seu traço também, né? Você tem o de Alana, que é mais, ela trabalha mais com esse traço, que tem menos no de Carolina, que ela trabalha mais com grafite e tal, né? Ela trabalha com traços mais grossos, e ela trouxe essa questão da Ashura. Essa Ashura, ela é uma Ashura um pouco mais irregular, e ela funciona bem dentro do contexto da obra de vocês. E aí vocês trabalharam com, não só fizeram um processo de experimentação muito grande, como pensaram as cores, né? As cores foram muito bem pensadas, como elas funcionaram dentro do contexto do livro. Como é um livro de poesia, é um livro artístico, então vocês tomaram todas as liberdades artísticas. Isso é muito legal. Não se preocuparem em fazer uma coisa. Vou fazer um feijão com arroz aqui para defender um TCC. Uhum. Eu acho que isso aí o TCC é um relatório apenas que mostra que vocês não fizeram um trabalho para fazer o TCC. Aliás, o TCC para defender. Vocês fizeram um trabalho e eles se transformam no TCC. Então, é uma coisa independente. Eu acho isso muito bacana mesmo. E como eu li alguns poemas também, muito bom. E aí a gente está percebendo muita influência de outras escolas, da Daís e tal. Então, toda essa bagagem que você tem, especialmente Carolina, de arte, trouxe para o seu trabalho. E é muito importante ter esse repertório, né? Sair da internet e ir para conhecer um pouco da arte antes mesmo da internet. Porque tem muita coisa muito bacana
e você pode aprender com esses artistas, né? Certo? E na poesia também, né? Então, dentro do TCC, são algumas coisas que eu acho que o diagrama de Venn ele pode ser transformado em texto e colocado dentro do escopo. A fundamentação teórica ela está muito boa, né? Foi muito bem escrita. A gente percebe que é uma escrita sua, que você já tem. Você escreve, né? Só faltou fazer o TCC todo de forma poética. Então, esse tal de leitura confessional, que fez uma investigação muito boa sobre o tema, né? E você traz novas pessoas que eu não conhecia. Esse tipo de poesia visual, ele apresenta a integração entre poesia e imagem, né? Apresentando artistas e poetas importantes para o surgimento dessa arte híbrida, né? E alguns eu já conhecia, mas eu trouxe outros, foi muito legal. Essa parte do design editorial também, quando você mostra Arnaldo Antunes, né? Uhum. Que é um cantor, mas ele tem essa vertente da poesia muito forte também, né? Então, posso enumerar algumas besteirinhas aqui, alguns da página 49. E o processo de criação do livro, a parte teórica está muito boa e o processo que você mostra, o processo de criação muito, muito bem feito. Todas as etapas, escreveu tudo direitinho. Eu acho que ficou muito redondinho o trabalho de vocês. E aí eu acho que ele é muito interessante, porque eu vejo ele como uma referência, assim, né? De TCC, não da TCC em si, tem algumas besteirinhas, mas é coisa de diagramação e tal, mas o projeto que vocês fizeram, eu acho que se torna uma referência muito interessante para quem vai fazer trabalhos de diagramação que envolva ilustração e não só apesar de ser na área de poesia, ele termina só na referência de como vocês solucionaram várias questões, não só da ilustração, como do uso da tipografia como recurso expressivo. Tá? É isso. Obrigada. Obrigado, Wilson. Considerações do professor Rafael. Então, eu queria primeiro parabenizar a Lana e Carol pela conclusão do trabalho, né? Criar um TCC é um negócio. É uma luta que a gente precisa, né, passar para ter a diplomação. Todo mundo vai passar por isso. Então, parabenizá-los pela conclusão. Queria agradecer pelo convite de participar da banca. Então, obrigada, Daniel, pelo convite. Algumas coisas que eu iria elogiar o Wilson já colocou, né? Mas, enfim, outras coisas que eu queria comentar. Que eu achei muito interessante a escolha do tema, achei importantíssima, né? Mulheres escrevendo, produzindo conhecimento. É maravilhoso a gente ter isso. Não é algo novo, né? Mas é algo que a gente precisa reforçar cada vez mais. Adorei a coisa, como o Wilson falou, de trazer o poema confessional. Eu aprendi muito lendo o trabalho de vocês sobre essa categoria de poesia. E gosto quando vocês pegam essa coisa do poema confessional e vocês falam do analógico, mas também vocês trazem muito do digital, né? Vocês falam muito das redes, falam muito dessa transição, né, do analógico para esse meio de comunicação digital, a literatura, né, tem passado por esse processo. Em relação a isso, eu chamo a atenção sobre alguns temas, alguns conceitos que surgem ao longo do trabalho que caberiam uma nota de rodapé ou uma explicação definindo o que é, como, por exemplo, a poesia. Uhum. Claro, o nome já é autossugestivo, mas o que seria a poesia? Então, são alguns termos novos para a gente, que vem além do trabalho, que aparece na escrita e que eu coloco lá como sugestão de explicar o que é isso, né? Introduzir o assunto. O trabalho, eu achei que ele está completo, mas ele veio faltando as considerações finais. Uhum. Então, é algo que precisa depois ser acrescentado, porque é muito importante, né? Uhum. Eu até pensei, de repente,
pudesse ter, a gente ter esquecido de colocar ali o título do capítulo, né, de considerações finais, mas aí quando eu vi no sumário, realmente não está lá, então tem que colocar. Aí, assim como o Ilza, eu coloquei alguns tópicos, né, de diagramação para revisar, então coisa de ABNT, regra de citação, indenação de parágrafo, né, que a citação direta a gente não entra, enfim, então algumas coisas que são sinalizadas no documento escrito. Achei que a justificativa está muito bem escrita, assim. Justificativas e objetivos são coisas que eu gosto muito de prestar atenção nos trabalhos. Acho que a justificativa de vocês está muito bem escrita, porque ela está com dados estatísticos, né? Então, vocês colocam porcentagens, vocês falam dos prêmios. Eu acho muito interessante essa forma como vocês construíram a justificativa, né? Que ela se torna sólida e mais densa para quem está lendo. Sobre a fundamentação, acho que um dos pontos fortes do trabalho é a parte da pesquisa histórica sobre o poema confessional, né? Vocês falam do mundo, falam do Brasil, né? Contextualizam, achei essa parte muito interessante também. Aí algumas coisas que eu queria comentar separadamente. Então, assim, por exemplo, a parte do resumo, eu acho que precisa acrescentar os objetivos, né, porque não está no resumo, falar um pouco, rapidamente, só citar o que foi utilizado de fundamentação e de metodologia, acho que é Kumak, né? Como é que pronuncia? Como é? Shermak, pronto. Citar que usou Shermak, pelo menos na metodologia, para deixar o resumo mais completo. Qual é a ideia do resumo? O resumo tem que ser muito atrativo para a pessoa ler o trabalho. Então, alguns pontos-chave têm que estar no resumo justamente para a pessoa ir se aprofundar. Aí eu coloco aqui, mencionar a fundamentação brevemente, mencionar a metodologia brevemente, que faltou. Aí, nos objetivos específicos, eu e o Daniel, a gente tem um negócio com objetivos, a gente sempre, né? Nos objetivos específicos, tem outro objetivo terceiro, eu destaquei lá no documento, que eu não sei se é o caso de trocar, porque, ó, primeiro objetivo, investigar o uso das ilustrações na construção das narrativas visuais, show. Identificar as especificidades da poesia confessional relacionadas às mulheres, show também. Inferir acerca dos aspectos do design editorial no livro de poesia, mas inferir o quê? Inferir a gente concluir. Concluir o quê? A ideia do objetivo, ela está incompleta. Aí eu não sei se seria o caso de trocar o verbo, enfim, certo? Aí está lá, especificado nessa parte. Aí eu falei de justificativa. Tem uma parte que vocês falam da questão de vilanizar, né? Aí eu sugiro, aí é uma sugestão, mas não é uma crítica, mas é uma sugestão, de tentar ver outro termo, né? Porque vilanizar se tornou, né, um termo muito classista. Eu não sei, assim, depois vocês conversem, se cabe ou não no trabalho, porque eu entendo que a perspectiva de vocês do trabalho é justamente fazer um trabalho diferente, que quebra regras, que traz novas perspectivas sobre a sociedade, as mulheres, essa coisa toda. Aí eu acho que talvez o vilanizar não combine com o resto da escrita do trabalho. Sim. Eu já falei. Aí uma coisa que eu destaquei também foi a questão da tabela que vocês colocam perto do final, ali na parte da metodologia, falando das imagens, né, e onde elas aparecem. Tem os números. Não fica claro se esses números é o número de vezes que aparece, se é o número da página, se é o número do poema. Então, eu coloco lá como sugestão de especificar onde o que são aqueles números. Aí outra questão também na parte de apresentação que eu observei é
quando vocês apresentam as tipografias. Eu acho que a maneira como vocês escolheram apresentar no documento não valoriza a anatomia tipográfica da família que vocês escolheram, das duas, né? Então, tentar pegar uma imagem com uma qualidade maior e botar ela grande, ou colocar separado a família regular, o título, porque fica melhor para o observador ver as características da anatomia tipográfica da letra que vocês escolheram. Aí, vocês, apesar de não colocarem a etapa de conclusão, vocês fazem comentários conclusivos no final. Aí o que eu senti falta nesses comentários conclusivos é de vocês comentarem criticamente sobre a metodologia. Onde é que ela foi limitante, no que é que ela facilitou, o que é que vocês teriam feito de diferente. Eu achei que na etapa de conclusão, vocês focaram muito na questão da experiência, que é importantíssima, né? Da experiência subjetiva pessoal, importantíssima. Mas faltou essa parte de apreciação crítica sobre o método. Aí, em relação ao documento em si, ao objeto do livro que foi entregue, eu tenho duas observações. A primeira é em relação à capa. Eu não sei se tem projeto. Mas assim, Parou de projetar. É só mexer o computador do a capa, sobre a capa. Uma sugestão que eu daria seria de deslocar o título e o nome das autoras dessa parte inferior, né, aqui de baixo, e colocar... 1985, desculpa. Mais um. Pronto. E colocar naquela parte azul ali em cima. E de repente, sei lá, talvez fazer um trabalho de sobreposição de camadas, de colocar a cabeça da mulher cobrindo, sei lá, um pedacinho do lado. Não sei, alguma coisa, tirar essa coisa do preto com o outline branco, que eu acho que é uma solução que poderia deixar o aspecto estético mais interessante, condizente com o resto da beleza do resto do livro. Então, essa seria uma sugestão, que eu repito em relação à contracapa. Que vocês usaram a mesma solução para aquele parágrafo centralizado, aí colocou no preto com outline. Eu sugeri uma outra solução. A gente até dava discutir mais cedo. Deixa eu fazer padrão. E a outra coisa que eu queria comentar também é uma sugestão, né, uma crítica, é uma sugestão, que é o fato de vocês terem usado no corpo, né, dos poemas do trabalho a letra sem serifa. Eu acho que o projeto de vocês dialoga muito mais com a letra serifada, porque é um projeto que é tão artesanal, traz essa tradição da composição manual, dos tipos móveis, da serifa, aquela coisa toda. Então eu acho que às vezes a gente está vendo uma lauda e outra a gente tem uma quebra, porque tem uma coisa de super artesanal, super delicada, e do nada, uma letra sem serifa. Aí, de repente, talvez a letra com serifa também fosse valorizar ainda mais o que já está bom, sabe? Aí não está tudo de sugestão. No mais, o que eu tinha para comentar é isso, parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Rafaela. Consideração. Obrigado, Wilson. Bom, parabéns, né, pelos resultados. Acho que a Ana e Carol aí, querendo ou não, tem um choque de gerações. Né? Choque de gerações. E as duas aprenderam muito uma com a outra, né? Então isso foi bem interessante. Fazer TCC em dupla é sempre caso à parte, é compensar muito. Até a gente, quando foi escolher essa modalidade no curso, iam proibir casal. Pode acabar com o casal, né? Então, assim, se a amizade funcionou, é porque deu muito certo. Eu sabia que estava dando certo, né? As orientações eram tranquilas. Entre elas era muito tranquila a conversa. Então, fico muito feliz com o resultado. As duas, acho que no final, eu cheguei e falei,
uma vai para casa da outra, pode se mudar. Vamos fazer essas ilustrações, é muita coisa. Era um livro muito grande, muitas poesias. Então, são 100 e poucas páginas. O livro 103, 104, né? 104. Mais o TCC, umas 70, 80. Mas 104 páginas de trabalho prático é muita coisa, são muitas decisões, porque não é só são capítulos. E eram mais capítulos, poemas, a gente Era mais, reduziu né? bastante, Reduziu. uns 20. 9 capítulos. Então eram muitas decisões tipográficas, decisões relacionadas à ilustração, relação à texto e imagem. Então, muita coisa para ser avaliada em pouco tempo que a gente tem, né? E as duas trabalharam muito bem. Então, assim, uma complementava a outra. Né? A Ana é mais doce, mais quietinha, a Carol fala mais, ela tem mais presença, mas uma complementava muito bem a outra. E eu senti isso hoje, né, que eu pude ver presencialmente a ilustração, é fácil entender. Mas no texto, quando a gente pega o livro, ele se mistura, né? Uma coisa única que alguém espera no trabalho de ilustração desse porte, tá? Então acho que o texto, né, todo muito bem fechado, assim, concordo com o Rafa, assim, com o Wilson. Tem coisas para melhorar, todo o texto vai ter, tá? As considerações finais, eu acho que faltou ali uma parte não só do relato, eu acho que geralmente a gente não escreve considerações finais em primeira pessoa. Só que como o trabalho delas tinha essa perspectiva de serem duas mulheres trabalhando para 4 mãos, né? Essa era a grande dificuldade do projeto. E elas não tiveram a motivação, eu falei, olha, bota uma foto de vocês de motivação, porque é muito pessoal esse trabalho. E no final eu falei, bote agora um relato de vocês falando o que vocês acharam desse projeto, porque eu esperava desse relato. Mas aí sim, a gente pode melhorar essa consideração final com até trazer os autores e fazer uma breve discussão ali sobre o que foi trabalhado, coisas de ilustração, arte visual, todos esses aspectos. No mais, gente, estou muito feliz. Que bom, feliz de ter professor. orientado vocês. Feliz com o resultado, tanto prático quanto teórico. O trabalho está lindo, né? Tem ilustrações lindas. Parabéns. Obrigada. A gente vai dar uma saidinha para fechar a nota e aí já Consegui.